bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. Aqui, do meu lado, nesta bancada maravilhosa, conduzindo toda a resenha do podcast, está o Thiago. Obrigado, gente. Boa noite. Finalmente ela me apresentou. Obrigado, viu, Natália? É, porque eu nunca apresento ele, faz gente. as coisas sozinha aqui. Cara. Eu nunca apresento ele, mas é falha de sistema aqui mental. Mas hoje a gente tá com a bancada, tá pesada hoje aqui, viu? Tem um pessoal aqui famoso aqui, viu? O pessoal, as meninas... Eu vou apanhar, porque é muita mulher nessa mesa aqui. Graças a Deus, estamos com uma maioria feminina pela primeira vez no podcast. Não, a gente vai mudar isso. Vou trazer mais o público masculino. Mais? Apresenta um pouco. Hoje a gente vai estar aqui com, não sei se vocês conhecem, é as Gêmeas do DP. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no nosso podcast, tá? É um prazer ter vocês aqui compartilhando um pouco. Aqui não tem muita regra, é um bate-papo mesmo, se sinta confortável de falar. E o primeiro passo, né, é você contar um pouco quem são as Gêmeas do DP, pro pessoal que não conhece, que eu acho difícil, vocês são bem famosas, inclusive. Já marca a gente no Instagram, por favor. Ajuda nosso podcast, conhecer um pouco de vocês, a história, e depois a gente vai conduzir aqui, porque o nosso podcast a gente quer saber como que foi a jornada até chegar até onde vocês estão hoje. Mas conta um pouco pra mim quem são vocês, o que vocês fazem, e eu passo a palavra pra vocês. Quem quer falar? Vamos começar pela mais velha? Vamos. Bom, eu espero que a gente tenha muito tempo aqui, porque a história é longa. Isso, é bom, assim é bom, assim é bom. Não que a gente seja velha, né? Mas a gente tem algumas histórias pra contar. Ah, que legal. A gente gosta de história, né, Natália? Gosta. Fofoca principalmente. Se quiser algumas a gente conta também. Ah, também. Bom, na verdade a gente tem uma história pra contar, apesar da pouquíssima idade, né? Super adolescente ainda. Mas a gente tem uma história bacana pra compartilhar com vocês de desafios, né? Porque na vida e na carreira profissional, seja no empreendedorismo ou não, a gente tem desafios pra enfrentar, como a gente tem até hoje. Então, uma coisa que a gente sempre comenta, muito cuidado com o que você vê na rede social, porque a vida não é perfeita. Exatamente. E a gente vai falar um pouco disso, que a nossa vida não é perfeita, não é. Sempre. Mas apesar de tudo, a gente tem muita... Porque eu achei que elas eram perfeitas. Né? Tá quase. Te decepcionei. Mas antes da gente começar a falar um pouco da nossa história, essa é a Dai. É a nossa irmã mais velha, diferença um pouquinho. Ela sempre fala isso. Eu faço questão. A Dai, ela é a nossa cabeça. Eu falo que ela é a irmã nerd. A Dai, tá. A Dai é a contadora, então além de ser a nossa irmã, ela é nossa sócia também, nossa amiga, parceira pra tudo. Não é gêmea, mas muita gente acaba falando que são as trigêmeas. Acaba até me considerando. Entendi. Faz parte. Essa daqui é a Tati. Eu. Fala sobre a Tati. Eu não sou inteligente igual a Dai, Ah, tá. mas eu também me considero inteligente. Eu também não sou inteligente igual a Natália. Mas eu sou esforçada. É isso que importa. É, isso que importa. Eu sou gêmea da Kati. Mais Não velha é do que a famosa. Kati. Eu sou mais velha do que a Kati. Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos? Então em alguns momentos da vida eu falo, Cá, me respeita. É. Eu sou mais velha. Tem que ter uma hierarquia, não adianta? Tem que ter, porque senão fica bagunçado, né? A Claro. Dai é mais velha, como a gente já disse, 1 ano e meio, né, Dai? E quando a nossa mãe estava grávida, de nós duas, ela não sabia que eram gêmeas. Ela descobriu no dia do parto. Ah. SUS. Aí o médico, nasceu, o meu médico falou, tem outra. Minha mãe disse, tem outra em casa. Tem. Tá lá em casa. Tem Tem ela em outra. casa, duas, o pai tem dela. em casa. E a Dai tinha 1 ano e meio. Tava começando a andar, ainda tava na fralda. Aí ele, não, tem outra aqui. Aí minha mãe, né, desespero. Imagina, se achar que tem uma na barriga, tem 2. A situação na época não era uma situação confortável financeiramente. Inclusive, a gente pode até falar um pouquinho sobre a nossa infância. A gente não passava fome, mas era uma coisa restrita, né? E o nosso dilema de A vida... gente vai abordar bem isso. A gente quer que vocês contam isso daí, que isso é muito importante. E o nosso dilema de vida é a gratidão em pequenos detalhes. Na semana passada, eu comprei um pacote de bala daquelas coloridinhas, não lembro qual que é o nome. Mas essas balas, nosso pai, ele ganhava no serviço e chegava com a mão cheia de bala e dava pra gente quando a gente era criança. Aí a gente foi na doceria semana passada, eu comprei o pacote. Eu fiquei muito feliz. De ter comprado aquele pacote. Sim, eu até fiz um stories, eu falei, gente, a felicidade pra mim é isso. É chegar num lugar, quero comprar esse pacote de doce aqui. Custa R$8? Tá bom, eu tenho R$8 pra comprar. Porque no passado, o nosso pai, ele dava bala porque ele ganhava. Então, a gente às vezes fala, mas tem que ser feliz com carro caro, com mansão. Não. A gente tem um copo de água pra tomar. Às vezes esse copo eu comprei com o meu dinheiro. Legal. E a gente é feliz por isso. Legal. Se você não chorar, eu deixo você levar esse pote, tá bom? Mas o pote cheio. Esse aqui também é bom. Esse também é bom.
Possa ser que em algum momento a gente se emocione um pouco, porque Eu acho não tem legal como não isso. lembrar, né, de tudo que a gente passou. Principalmente de falar dos nossos pais, que são uma grande referência de pessoas que venceram na vida. Então, só pra começar um pouco a história, nossos pais são nordestinos, Então, mas você cearense. tem que falar quem é você, né? Eu sou filha de cearense. Os dois. E por acaso se encontraram aqui ainda. Não vieram nem de lá. Se Sério? conheceram aqui. Legal, Foi. legal. E aí lá, na época de 1900 e alguma coisinha, quando a gente nasceu, né? Pra não entregar muita idade. Sim, sim. Nossa mãe precisou sair do emprego, como é muito comum, né? Mulheres acabam abrindo mão do seu emprego por conta dos filhos e com ela não foi diferente. Mas a gente sempre teve educação por parte deles. Sempre estudamos em escola pública. Então muita gente ainda tem esse preconceito da educação do Brasil. Pode não ser a melhor, mas eu acredito muito que quem faz a escola é o aluno. Sim. Então, quando você tem uma boa estrutura familiar, eu acredito muito na base familiar, que é o que te dá força, é o que te impulsiona. E como a gente nunca teve esses privilégios, mas a gente sempre teve tudo o que nós precisávamos. Mas a gente sempre se sentiu privilegiada também. Porque hoje eu dou muito, assim, graças a Deus, por ter um pai, por ter uma base, né, também, Sim. como as irmãs, porque isso fortalece tudo. Então, muitos momentos, ai, que vontade de desistir, porque apesar de ter tudo isso, tem hora que não é fácil. Entendi. Vocês Então, isso que é nasceram o que lá e sustenta. vieram pra cá com qual idade? Não, a gente nasceu nasceram aqui. Ah, nasceu. Os aqui. pais se Nasceu conheceram aqui. Isso. Vai brigar E a comigo? Kat, e a Kat de nós Tá vendo três que é a hoje vai mais ser difícil aqui. extrovertida. Hoje vai ser difícil. Sem briga, hein? Eu sou a mais extrovertida? A Cá é. Ah, entendi. Eu que sou a mais gosta mais de racional. falar. Eu falo, calma, meninas, vamos pensar direito. É. Então nós três a gente pode ser parecida, mas tem algumas diferenças. A Day, ela é mais de pensar. Tem coisa que a gente fala, vamos falar pra Day que ela vai pensar. Só que tem coisa que a gente fala tem que ser pra ontem. Pensei agora, vou fazer agora. Aí a gente já passa pra ela. Vou fazer e depois a Que gente Kat- conta pra ela. Tipo, vou fazer, depois eu vejo no que vai dar. É a Kátia, eu já tô no meio. Entendi. Tem coisa que, olha, vamos fazer. Calma, Cá, espera um pouco. Então a gente tem essa diferença entre nós três e acaba Tá, se uma complementando, curiosidade. né? Tá. Vocês brigavam muito quando vocês eram pequenas? A Pequenas. gente É. mais nova, Criança? mais pequenas, Mais novas, não. né? Reformula a pergunta. Reformula, vamos começar de novo. Vocês brigavam quando vocês eram mais novas? Bem mais novas? Vocês são novas, né? A gente nunca foi de brigar, isso é verdade, Que legal. até hoje. Só que eu me lembro que quem brigava mais era a Tati. Até hoje. E a Cá ficava chorando. Até hoje. Até Até hoje. Entendi. Aí a Cá é aquela que fica ali mediando, não, por favor, não briga. Eu só que fujo de conflitos. Ela foge de conflitos. Você quer que eu pergunte o signo ou não precisa? Você que sabe, você vai conseguir analisar? Ah, não entendo. É só pra ter conteúdo pro podcast. Mas muita gente leva a sério o signo, né? Se vai Sim, dar sim. relacionamento, então Exatamente, pergunta exatamente. o signo. Qual que é o signo de vocês? Libra. Libra? O meu é touro. Touro. Ama com E com base nisso, eu faço o seu diagnóstico. Eu vou pesquisar e depois eu vou mandar nos comentários, tudo bem? E qual que é o signo de vocês? Eu sou Capricórnio. Leão. Leão. Ótimo. Porque tem uma coisa aí que um signo complementa o outro, esse É, negócio da tem isso pessoa daí, pra tem essa também não. teoria aí, entendeu? Não entendo É. nada. Uma curiosidade sobre nós, a gente nasceu no Dia das Crianças. Que legal. Isso justifica eu não ter 1,5 m redondo. Então Ah, eu arredondo entendi. a minha altura. Eu tenho 1,48, mas eu arredondo para 1,5 pra não ficar muito feio, né? Entendi. É. Entendi. E a gente vai voltar um pouco também, a gente vai ficar fazendo isso, mas e o que vocês estão fazendo hoje? Qual que é o projeto da empresa de vocês? Pra quem não conhece, vocês que vão estar assistindo a gente. Primeiro, apresenta a empresa de vocês, qual é a empresa, como a gente faz pra seguir e tudo mais, mas... E Bom, apresenta o projeto. Atualmente a gente tem um grupo. Tinha que ser racional. Tem que ser racional. Agora é A gente muito tá- sério, né? Exatamente. A gente está em fase de expansão. Temos aí várias ideias e que já estão em prática e outras ainda a gente está planejando. Então, atualmente a gente trabalha com a parte de cursos, que é uma empresa, e a parte do escritório de contabilidade, que é uma outra empresa. E cada uma aqui é responsável por alguma coisa. E isso desde lá do início, antes de ter mesmo um CNPJ aberto, antes de qualquer coisa, isso já foi muito bem definido. Então, olha, a Tati... esses dias, inclusive, eu tenho um pendrive Fofoca, ainda. fofoca, vamos Não! Não é Tem fofoca, um não, pendrive Qual o conteúdo do que... pendrive? Olha só, gente, um pendrive. Pendrive. Que na época eu já organizava. A Tati vai ser responsável pelo departamento pessoal. Eu, como sempre, fui a que mais trabalhei, ficava com fiscal, Sim, com sim. contábil. Então tem uma planilhinha ali. Tem direito à então, réplica? Não, tem, Vai? tá bom.
Continua. Depois eu me defendo. Então, isso também foi algo que ajudou a gente já desde o início do escritório a ter tudo bem definido, a responsabilidade de cada uma. Essa era uma das nossas perguntas até, como que vocês dividem. E hoje é bem dividido e uma não interfere na decisão da Eu outra? cuido do financeiro. Tá. Então, eu tenho mais dinheiro do que elas. Sim. Tem dinheiro de É o todo justo, mundo, é o justo, inclusive. é o justo. Hoje, como é que funciona? A gente tem 2 empresas. Então, tem a parte de curso, treinamento, que é a Gêmeas do DP. É isso. Então, a Gêmeas do DP, que começou só com a ideia de compartilhar conteúdo no Instagram, se tornou uma empresa. Legal. Então, toda a nossa parte de treinamento, mentoria é pela Gêmeas do DP. E o escritório de contabilidade, a gente uniu muito o nosso conhecimento com um propósito de vida, né? Eu acho que sempre atrás de um trabalho tem que ter um propósito. E o nosso propósito sempre foi pensar nas mulheres. Até porque a gente tem um exemplo em casa. Quer que eu saia ou posso ficar aqui na bancada? Pode ficar pra você admirar mais ainda essa mulher. Precisa aprender como é que faz. Tá aprendendo. E a gente sabe que ainda tem muito essa questão que precisa de apoio, precisa de ajuda. Então a gente olhando o cenário, principalmente na pandemia, quantas mulheres iniciaram o negócio por necessidade e em seguida quebraram? Por que elas quebram? Falta de conhecimento financeiro, falta de suporte, então tem que se desdobrar como mãe, como um monte de coisa. Todo mundo sabe. E a gente pensou, não, vamos unir o nosso conhecimento e o propósito. Então hoje a nossa contabilidade, nós somos focadas no público feminino. Tanto que a Dai é a contadora da empreendedora. Então hoje o nosso público são mulheres. Porque mulher se identifica com outra mulher. Então dentro do nosso negócio a gente entende, ó, a Natália não é só minha cliente, ela é minha parceira, ela pode ser minha amiga. Eu entendo a Natália que é mulher, que é empreendedora, que é mãe, que é esposa. Eu sou tudo isso também. Então é mais fácil a gente ter essa conexão e poder ajudar. Então hoje a gente quer muito continuar crescendo, né? A gente está investindo muito na parte de crescimento no público feminino, é o que a gente está buscando ajudar essas mulheres. Muito legal. Que Isso legal. aí eu não sabia. Qual Ela não sabia. também. Que legal. Isso é muito bacana. Legal. É que esse daí a gente não posta muito no Gêmeas do DP porque é um pouco diferente o entendi, público, entendi. né? Depois vocês falam todos os... onde vocês publicam cada tipo de coisa pra gente poder divulgar. Tá bom. E conta pra gente o comecinho. Como é que foi, assim, vocês sempre trabalharam juntas ou não? Cada uma trabalhava num lugar, aí uma olhou pra outra e falou assim, vamos abrir uma empresa? Como é que foi? Conta pra gente. Posso falar? Minha vez. Ah, tá. Só as duas respondem. É, Então verdade. vai. Hoje vai sair briga. Hoje sai briga. É, a gente sempre teve em mente que teríamos um negócio, desde quando a gente era mais nova. Pequena não, mais nova. Então a gente fazia miojo pra nossa mãe. Miojo, aquela receita super chique. Miojo. Miojo. Sim. É, quando a gente era criança, a gente fazia miojo pra nossa mãe e colocava o miojo no saquinho do tempero, aquele saquinho pequenininho. Aí eu colocava no saquinho, entregava pra ela e falava que era CTD Restaurante, Cate Tati Dai. O nome Entendi. a gente já O nome a gente já tinha, Cate Tati Legal. Dai, CTD. Aí então a gente falava que ia ter restaurante, que era o miojo que a gente fazia. Aí teve uma época, mais ou menos em 2007, 2008, a nossa mãe abriu uma lojinha na garagem. Só um detalhe, sua mãe gostava dessa culinária? Ela ama miojo. Ah, entendi. Até hoje, ela ama miojo. Elas conhecem o público delas. Eu Mãe é conhecia mãe, muito né? bem o Mãe é meu mãe. público, sabia como Tá, agradar. entendi. Aí ela abriu uma lojinha de roupa e a gente falava que era CTD Modas. E a gente ficava ajudando a nossa mãe. Só que criança não sabe o que é contabilidade. Sim. Inclusive, eu lembro até hoje, quando meu pai falou uma vez, o RH da empresa. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Aí eu, pai, o que é RH? Aí ele falou, RH, que cuida das pessoas, faz demissão. Aprendi com meu pai o que é RH. Aí a gente sempre sabia o que ia querer. A Dai fez uma faculdade pra ciências contábeis, uma prova, e a Dai puxou a Uma gente pra prova tentar. ou uma faculdade? Né? Ela fez uma prova, passou e entrou nas ciências tá. contábeis. Legal. Então a Dai, ela puxou a gente pra contabilidade. Então quando a gente descobriu a contabilidade, a gente já sabia o que queria. Só que, antes de empreender, a gente sempre teve na nossa mente, tem que aprender. Não é só estudar, tem que Sim. aprender na prática. E nisso a gente foi trabalhar nos escritórios de contabilidade, cada uma em um escritório diferente. Sim. Até que chegou um exato momento que eu e a Dai, a gente trabalhou juntas, né, Dai? No mesmo escritório. Pois é, né? Não sei se isso foi Seu sorte. destino. Não, eu acho que já era o destino provando se ia dar certo ou não. A nossa união. Porque justo Tá, mas com calma a aí, irmã que a gente mais brigava, né? O que aconteceu com o CTD Modas? Depois Ah, inventaram de casar, Ah, entendi. entendeu? É. Aí a nossa mãe dividiu, na época, a casa. E ela falou assim, eu vou abrir mão da minha lojinha de roupa pra Entendi. poder conceder uma moradia. Ah, entendi. Tá, No caso dela. entendi. Outro ponto curioso dessa história é que lá no dia 3 de janeiro de 2012, Cara, sabe as datas. né? sei, gente, isso Sim. me marcou muito. O telefone tocou.
Que até então o telefone era normal, ter telefone em casa fixo. Sim. E saía correndo pra atender hoje em dia. Quem não Com sabe, fio. o telefone existia dentro de casa, com fio. Fio, da- era esse que a exatamente. gente tinha. E eu É. brigava pra atender, a Tati saía correndo, a Dai também saía atropelando. Era tipo o Big Fone do Big É. Brother. Aí no dia 3 de janeiro o telefone tocou pela manhã, 2012, ano novo, vida nova, o telefone tocou. Eu sou competitiva, muito. Eu saí correndo e atendi o telefone. Era um professor de um curso que nós fizemos em 2011, de escrita fiscal. E ele falou, meninas, aqui é o professor da escrita fiscal, eu trabalho numa contabilidade no Tatuapé e tem uma vaga pra vocês, pra auxiliar administrativo. Só que tem um problema, é só uma vaga e vocês são duas. Então vê quem aí vem pra entrevista amanhã. Eu desliguei o telefone, olhei pra Tati, Eu que atendi. Deu falei, risada. Tati, eu atendi o telefone. Então o que é justo? Quem é justo? Eu. Então eu fui pra entrevista. Ela concordou, né? Não tinha Concordou argumento. de coração, ó. Ah, que... Não, de coração, porque por elas eu abro mão de tudo. Entendi, É. entendi. Aí no dia 4 de janeiro fui pra entrevista, era pra eu fazer entrevista com um sócio e ele tava atrasado. Então essa é uma das coisas que eu levo pra minha vida. Ter comprometimento com tudo que faz e respeitar o tempo do outro. Sim. Fiquei lá esperando e nada. Aí o outro sócio resolveu me atender. Quem é esse outro sócio? Anderson Souza, um dos maiores contadores do Brasil. Verdade. Ele se Vou apresentou. tentar trazer ele aqui, né? Agora não sei. É, né? já. Vamos fazer campanha. Não, seria legal gravar uma história nossa com o Anderson. Sim, A gente legal. tem uma baita história juntos. E com a Neia também, né? Com a Vai neta. ser bem legal. Então, aí lá no dia 4 de janeiro eu fiz a entrevista com o Anderson para auxiliar administrativo, tava tudo certo. Cargo, salário, função, e eu ia começar no dia seguinte, dia 5 de janeiro. Quando eu estava finalizando a entrevista, ele olhou para mim e falou: Kati, você vai fazer alguma faculdade? Já tem planos? Aí eu falei: Anderson, no mês que vem eu começo o RH. Já estava com a matrícula pronta. Aí ele: nossa, eu tô precisando de alguém pro DP, pra auxiliar. Peraí. Aí na hora ele chamou a coordenadora na época e resumindo, já comecei no DP. Legal. Então as portas se abriram pra mim naquele momento. E foi meu primeiro e único emprego. Foi nessa contabilidade que o Anderson era o sócio na época. Sim. Eu fiquei 6 anos lá trabalhando na contabilidade até a gente abrir o nosso negócio. Aí outro fato curioso também dessa história. O Anderson era meu chefe. E a Tati, na época, lá em 2012, louca pra trabalhar, com 18 anos de idade, todo mundo quer Vendo trabalhar. a gente começar Ser adulto, a falar né? Pegar sobre... o ônibus. Não, e a gente Isso. falando sobre contabilidade. Caged na época, Raiz, né? É. E a Tati E a ficava. Tati olhava, Que isso, gente? não tô entendendo nada. Aí apareceu a oportunidade dela trabalhar numa representação comercial na 25 de março, no centro, e ela foi. O importante Delícia, era né? trabalhar Maravilha. Primeiro É. emprego logo na 25 de na março. 25. E assim, eu gosto de coisa de casa. Então, lá em casa eu vivia comprando as coisas. Chegava Prato, cheia, decoração, adorava. E assim, eu acredito muito que tudo tem o seu tempo pra acontecer Sim, também. sim. A esposa do Anderson, 1 ano e meio depois, ela falou: tô abrindo o meu escritório. E eu quero a sua irmã. E eu falei: Neia, mas a Tati não tem experiência na área. Ela falou: pouco importa. Se é a sua irmã, eu quero. Ela falou desse Que jeito. legal isso, né? Eu falei: então tá bom. Aí resumindo, Tati pediu demissão pra ganhar 4 vezes menos. Top. Eu gosto disso. Ganhar menos? É, explica um pouco mais. Eu não, eu gosto dessa história, tipo, ó, ganhava X e fui pra bem menos, aí todo mundo fala, você é xarope da cabeça, né? É, mas Não, mostra um gente. propósito, né? É. Exato. Eu acho que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, né? nós queremos. Então entender que tem momento que dar um passo pra trás é pra você pegar impulso pra ir pra frente. Foi isso que Exatamente. aconteceu. Tanto que sempre foi assim, altos e baixos, principalmente elas duas. Eu comecei a trabalhar primeiro, sempre, né, tinha que me virar só, porque eu era Mais mais velha. velha. É, aí quando a Tati começou a trabalhar, lá eles pagavam bem mais do que na contabilidade. Então Sim. o que acontecia? A Tati pagava a faculdade da Cá. Entendi. Rica. É, Você sempre foi rica, né? Sempre fui rica. Eu pagava a é, faculdade até dela. um ponto. Depois ela O jogo teve que virou. sair de lá e a Cá já tava ganhando melhor. Aí o jogo Depois o inverteu. jogo virou, ela Mas começou a ajudar a nessa Tati. época aí, quando eu trabalhava nesse outro lugar na 25, pra mim eu tive uma boa experiência, primeiro emprego, e eu tinha contato com bastante pessoas, me ajudou muito. Mas no dia que eu fui pedir demissão, esse meu ex-chefe, ele olhou pra mim e falou assim: Tati, esse sonho que você tem aí de sentar numa cadeira, atrás de uma mesa com um crachá de RH, é coisa da sua cabeça, nunca vai acontecer. Nossa. Eu sempre lembro, quando eu tô dando aula, aqui nesse momento, isso nunca vai acontecer. Naquela hora, eu só olhei pra ele e falei: mas eu quero.
Então, eu sempre falo pros nossos alunos, né? Se a gente tem um sonho, vai atrás dele. Porque a gente ouve pessoas, você não é capaz, você é tão inocente, você é tão Hoje bobinha, o Tati. status que vocês postaram ficou muito legal. Eu printei que eu vou usar depois. Qual? Não sei quem foi que postou. Ah, fui Do eu. sonho. Eu só fui. Deixa aí. A gente é assim, só vai. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas era o meu sonho, era o meu propósito. As meninas já estavam na área. Vocês acham que eu ia falar, não vou porque uma pessoa tá achando que eu não posso? É. Ah, mas eu me preocupo com você, Tati. Você é muito bobinha, você é muito inocente. O que vão fazer com você lá Ah, não fora? tem problema, a gente aprende. Aí eu já estava decidida que ia sair toda vez que a gente tá atrás de um notebook, fazendo folha de pagamento, fazendo admissão. Aí eu fico pensando, meu sonho se realizou. Verdade. E se a gente dá ouvidos para outras pessoas? Porque é muito fácil a gente falar, ah, você não é bom nisso, você não é bom naquilo, ah, não vai dar certo. Só Mas vai. se não tentar, nunca vai acontecer. A É. gente nunca vai ficar boa Mas também. conta quem veio atrás de você depois. Aí, mais ou menos uns 8 Eu gosto de anos. fofoca, né? Hora da vingança. Saí de lá em 2013, né? Uns 8 anos depois, recebi uma mensagem no Instagram pedindo um orçamento pra RH. Quem era que me mandou essa mensagem? O rapaz Seu é ex-chefe. 25. O ex-chefe da 25, pedindo um orçamento. Fiz o quê? Passei um valor alto pra mostrar o meu valor. E ele disse que tinha uma pessoa que cobra um pouco mais barato. Aí eu falei, legal, fecha com outra pessoa. Ó, eu faço isso também. Mas olha só, o que era sonho, hoje é realidade. É verdade, verdade. Muito E é uma legal. coisa que a gente tem que dar um passo pra trás pra poder a gente ir pra frente, né? Legal. A gente tem que saber onde quer chegar. Aí no final ficou as 3 trabalhando juntas. Ah, mas ainda não chegaram nisso. Não, no final que eu tô Não. falando assim, no escritório. Porque Não, foi não, bebê, não. Junta só eu e a Tati. Porque Tá. depois teve uma mudança de sociedade e ela foi pro outro sócio. Ah, tá. Exatamente. E conta pra gente como foi que virou a chavinha que vocês olharam e falaram assim, tá, chega, vamos pedir demissão, vamos assinar essa carteira aqui, vamos empreender. Foi a pessoa aqui. Minha mente não para, eu quero tudo pra ontem. Eu entendo que em alguns momentos a gente tem que se policiar quanto a isso, mas em alguns momentos a oportunidade passa na sua frente. Então, se você não agarra com unhas, não vai. Eu já estava no escritório que eu comentei há 6 anos, já estava no cargo de coordenadora de DP na época. Na verdade, eu assumi a coordenação do DP com 21 anos. Foi quando me surgiu a oportunidade. E aí, naquele momento, quando surgiu a oportunidade, a gente se questiona. Eu até olhei pro meu ex-chefe, que não era o Anderson, era o outro sócio dele. E eu falei, você tem certeza do que você tá fazendo? Aí ele, Kátia, eu nunca tive tanta certeza. Aí eu falei, então tá, eu não me garanto, mas se você confia, então vamos tentar. Só que eu tenho 2 exigências, eu sou exigente, viu? Ele, qual? Eu falei, eu quero a Pri e a Tati comigo, que já trabalhavam comigo, Sim. como eu tava em época de solução Outra de Tati, sociedade. Outra Tati. Era outra Tati, Ah, não outra era Tati. essa. Eu falei, eu quero a Muito Pri. mais legal, né? Muito mais, muito mais. Toda Tati é legal. Aí eu falei, eu quero as 2 comigo, porque eu entendo que pra gente crescer, você tem que puxar outras pessoas junto. Ele, não, tudo bem. Aí eu comecei a coordenação do DP já com essas 2 meninas comigo, que até hoje a gente é muito amiga, até hoje, muito amiga mesmo. Legal. A Pri, que trabalhou com a gente, é amiga de faculdade, ela foi minha madrinha de casamento, fui madrinha de casamento dela. Vai ser madrinha de casamento da Tati. Se Deus Então quiser. tem toda uma história. Eu aceitei ser coordenadora de DP, mas aí eu já comecei a enxergar que eu cheguei no meu limite de crescimento dentro do escritório. Tava bacana pra mim, tava confortável, tava com salário bom, tinha confiança de todo mundo. Eu praticamente mandava no escritório, essa era a verdade. Não me achando não, mas a verdade É verdade. Tinha essa personalidade forte, né? tinha muito. E aí chegou Influência. É. influência. Mas eu gostava muito de lá, só que eu fiquei muito... Começa a acomodar. Tem uma hora que, sabe assim, eu não tenho como crescer, eu vou pra onde? Então Eu gosto tem que de ter uma coisa motivação. nova, gosto de desafio. Eu acho que esse é o perfil do empreendedor, né? Não consegue ficar ali. todo dia a muito- mesma Tanto que coisa. ela dá começou a tédio. reclamar, gente, eu não tenho muito o que Sim, fazer. é já quando tá foi em tudo tão julho. em dia. Quando foi em julho de 2017, que eu Quero vou um de datas. problema, né? Quero um problema. Então, eu cheguei no meu chefe na Eu época. quero um desafio aí É. pra resolver. Cheguei no meu chefe, lá em julho de 2017, e falei, olha, eu preciso de algo novo, tá muito cômodo, não tá legal pra mim, algo que eu sinta meu coração bater forte, um mini ataque cardíaco, é isso que eu quero, entendeu? Ele, ó, você precisa de férias.
Fica 15 dias em casa. Você não entendeu, né? Eu quero Não. agitação. Quero- Descansa em casa. Fica 15 dias em casa, enquanto isso eu vou pensando num projeto novo. Falei, beleza. Voltei de férias, nada aconteceu. Nem conversou comigo, vida que segue. Aí passou um tempo, chegou setembro, falei com as meninas, eu falei, gente, vamos abrir nosso negócio? A gente já vinha pensando nisso há um tempo. E eu comentei com o meu marido, não posso deixar de falar da importância dele na nossa vida. Comentei com ele, eu falei, olha, a gente tá querendo abrir nosso negócio, mas só planos, não tô pensando em nada ainda. Coisa de 2, 3 dias, ele me aparece com um notebook novo. Isso sim que é marido. Né? Isso que é mais. Ele só chegou em casa e falou, ó, um presente pra você. Aí eu abri, notebook, ele, você só precisa disso pra começar. Verdade. Eu falei, uau, Agora eu vou ter que começar. uau. E é curioso, né, quando você tem alguém do seu lado que te Sim, apoia tanto. que motiva. Que te motiva, que te dá força. Mesmo sabendo que você que poderia acredita ficar nos- louca, né? Poderia abrir um negócio. Que acredita nos seus Exato, sonhos é. junto com Sempre você. acreditou. Sempre acreditou. Então ele foi um investidor, né, do nosso negócio, Dai. Verdade. Foi. Verdade. Aí eu conversei com o meu chefe no final de setembro. Eu falei, ó, vou ficar até dezembro, do último dia de churrasco, né, geralmente. Claro. Aí vai ser o meu último dia aqui. Aí ele olhou pra mim e falou, Kátia, eu já sabia que isso ia acontecer. Você tá muito grande pra ficar aqui dentro. Conta comigo. Se não der certo, o seu lugar tá aqui. Mas vai que o mundo é seu. Ele me falou desse jeito. Sim. Me deu muito apoio. E aí eu fui. Comecei meio que sozinha, em janeiro de 2018, né? 2 de janeiro de 2018. Começou a CTD mesmo. E eu falava, meninas, o que eu vou fazer sozinha no escritório o dia inteiro? Sem cliente? Vou ficar E fazendo aí- faxina E no aí você escritório? já tinha um espacinho ou você usava uma mesa emprestada? Eu vou deixar alguém comentar essa parte, Dai. Quer É, falar? não, só antes de falar do escritório que abriu de fato em 2018, você fala do Nossa, espaço, como tá. que foi, tá? Mas o primeiro curso nosso foi na época que saiu a reforma trabalhista em 2017. 11 de novembro de 2017. A Dai falou de FDRINF, a Ká falou de reforma trabalhista e eu de social. Era tudo muito novo e era o momento. E só tinha É. manual, não existia. É, não existia ainda o programa. É aquilo da oportunidade, né? A oportunidade tava passando É, de vocês. isso. Aí foi, eu lembro, foi um E sábado, foi assim né? de encontro, porque eram os 3 temas que estavam em alta. Nós somos Um pra 3. Um pra cada. Aí eu lembro que foi num sábado que a Ká comentou. Falei, calma, vamos fazer esse curso. Baixei o manual do E-Social, eu não sabia o que que era. Baixei o manual, estudei lá o fim de semana toda. Tinha umas 200 páginas, negócio chato de ler. Eu li os mais de 100 É. artigos da CLT que A foram gente alterados. fez tudo e lançou o curso. A gente alugou um espaço na Paulista, que a gente é É, Dá pra ousada. fazer. ousada, você pode fazer faz direito. Você A gente fazer, alugou faz na direito. Paulista e fomos pra lá num sábado, né? E de lá em céu praticamente com um contrato fechado de consultoria. Foi assim que a gente começou. Primeiro cliente. Primeiro cliente. Primeiro cliente. Foi em um curso. E a nossa primeira turma também tinha o quê? Umas 15 pessoas. É, Ninguém nem sabia quem era, a gente tinha 15 pessoas. legal, legal. Aí agora você falar do espaço físico. É, a gente queria um espaço pra gente. Aí o que a gente pensou? Vamos pegar um lugar mais baratinho, mais em conta. Mas a gente ia nos lugares, às vezes era afastado de estação, não era um lugar muito bonitinho. E a gente é meio chato, a gente quer um lugar Conforto, legal, né? É. Conforto. Vocês alugaram a Paulista, né? Tipo, fazer Então. algo sem cliente. Mas aí, né, tem aquela coisa. Só um Mas detalhe. é só um detalhezinho, Sim. mas depois a gente se organiza. E foi indo até chegar num espaço que a gente alugou, que foi ao lado do metrô Tatuapé. Bem do ladinho, era só atravessar a rua. E assim, o nosso primeiro espaço ser ali, nossa, 100 show. metros quadrados. 100 metros quadrados, tinham 2 salas de treinamento, tinha a nossa sala de trabalho. Então, assim, foi melhor do que a gente estava até procurando. Sim. E de lá, a gente conseguiu fazer algumas turmas também, fizemos alguns cursos lá. Foi muito bacana. E a gente gosta sempre de mudanças. Mas antes da mudança, veio a bendita pandemia. Teve que fechar e trabalhar de casa. E aí, como foi? Isso. E assim, Olá. isso daí foi algo assim, pra gente foi meio que terrível, mas na questão de adaptação. Não foi a questão financeira porque não afetou, pelo contrário. A gente teve até um bom crescimento durante a pandemia. A gente conseguiu se adaptar depois, mas e antes? Gente, não dava 3 horas da tarde nunca. Verdade. Do Exato, nada, 3 E tem horas aí, da ia tarde, cada tava uma pra uma sentada, né? casa, trabalhar junto Não. ou cada um... A gente A gente morava juntas, né? Eu morava em cima da casa da minha mãe. Mas era a mesma coisa, Mas até né? a gente Então, organizar um cantinho, a mesa da cozinha dela era a nossa mesa de trabalho. Legal, ali era o escritório. E vocês registraram todos esses momentos
um trabalho futuro de quando você Ah, tiver a a gente- sede? A gente de- registra, perde foto, Legal. tira foto, perde outra. Essa época da pandemia foi bem desafiadora. Ficamos 5, 6 meses em casa mesmo, né? Totalmente home office. E lá vai eu com a minha mente de querer mexer no que tá quieto. Sua mente, tá tudo tranquilo. Vamos arrumar um problema? Sim, arrumou um problema. Chegamos em agosto, lá na época da pandemia, eu falei, meninas, tô com tédio. Vamos trocar o escritório de lugar? Ah, normal, né? A gente tá pagando... A gente não tava nem indo e a menina queria trocar. Por que que eu queria trocar? Porque tinha um prédio no Tatuapé também que eu vi construindo. E meu sonho era entrar num prédio trabalhando toda chique de Usando salto. o crachá. E queria pôr um crachá. Mas Só não- faltou o crachá, né? Eu? E eu vi construindo esse prédio. Eu falei, caraca, um dia eu vou trabalhar nesse prédio, hein? E aí eu lembrei desse prédio. Eu falei, vou dar uma procurada, quanto que tá o aluguel dele. Eu fui na miúda, procurei o valor, mandei pras meninas. Eu falei, gente, que tal trocar o escritório de lugar pra esse prédio? Aí, cara, lá vem, né? Mas a gente tá com tédio, vamos embora. Vamos pro prédio. Eu imagino a Dai recebendo essa notícia, né? Aí Ela a Dai aceitou bem. processa isso e manda pro financeiro. Mas Aí eu tenho argumento. O problema é que ela sabe argumentar. Eu tenho Nossa, é argumentos. mesmo. Aí a gente começa a mudar de ideia. O prédio é mais seguro, a gente não estava no prédio, era um sobrado, então não tinha muita segurança. O prédio é mais seguro, tem recepcionista. Lá não tinha vaga onde a gente tava, então É. tinha que deixar no estacionamento e tinha que dar uma... Esse já tinha vaga. Ela já veio com todos os benefícios da Exato. mudança, assim. Eu já penso que vão me questionar, então eu já vou com tudo pronto, né? Uhum. Aí na época eu fui hackeada, né? Foi procurando. Como Procurando assim? imóvel, fui hackeada no celular. Achando que tava falando com um corretor, aí Passou essa um história de código. código aí. Caí no golpe. Na mesma semana meu cartão foi clonado. Meu Deus. Deve ter sido hacker. Deve ter sido. o Mas a gente WhatsApp. mudou pra esse prédio, foi a melhor escolha que a gente fez. Foi muito bom Legal. ficar lá, de fato. Em meio à pandemia, eu quis inventar outra coisa. Sério? Parece você também, né? Pareceu, né? Agitada, Então né? assim, minha Sabe vida o tá que muito inventei? tranquila. Eu quero ser mãe. Por que que a gente inventou isso? Eu nunca sonhei em ser mãe. Eu sempre falei pro meu marido, ai, eu não tenho sonho de ser mãe, isso não é pra mim. Eu gosto de estudar, de trabalhar. E aí quando chegou dia 18 de abril de 2020, início da pandemia, a gente recebeu a notícia de um tio nosso que era muito próximo que faleceu por conta da Covid. E isso mexeu muito com a gente. Muito mesmo. A gente tava num domingo de manhã almoçando. De manhã não, já era meio-dia, né? Uhum. E o nosso pai falou, olha, o fulano tá internado. Aí na hora eu fiquei bem triste, eu falei, pai, assim que ele tiver alta, a gente vai lá visitar ele. E não deu tempo. Não deu Tanto tempo. que eu falava, não, ele vai sair dessa, ele vai ser meu padrinho de casamento. E no próximo ano eu ia casar. Enfim, Infelizmente não né? deu tempo. Aí a gente começa a ficar pensando o quê? Em cálculos, em idades. Ele tava com 50 anos e o filho dele Tinha tinha 17, 17. Aí a gente começa a fazer conta. Nossa, meu pai já tem um pouquinho mais do que 50. Não é vô ainda. O sonho do nosso pai era ser vô. Sério. E ele sempre falava, tá na hora de alguém ter um filho, quero ser vô. A hora. Falo só Ai, só ai, que- ai, ai, Só eu ai. era casada. Quem ia fazer esse Vai piloto? ficar né? Quase nada de pressão. É. Eles nunca pressionaram, mas eu não queria. Eu acho que não tem momento certo, mas a gente tem que respeitar o nosso momento. Sim. E aí quando eu coloquei na cabeça, eu falei, quero ter um filho. Mas eu sempre quis uma menina, né? E aí eu comecei a sonhar. Eu sempre sonhava que tinha uma menina, foi muito rápido. Mas nesse momento, o projeto de vocês já estava um pouco estável ou estava na loucura ainda do empreender? Já estava estável. A gente já tinha essa estabilidade já. Porque eu sempre gostei de planejar a vida. Então, eu vou fazer isso primeiro, a faculdade, depois eu caso, vou tirar a habilitação, depois eu faço isso. Então, eu já tinha esse planejamento. Aí eu pensei o seguinte, a pandemia tá muito em alta, eu vou começar a tentar engravidar. Até eu engravidar, já acabou a pandemia. Engravidei no mesmo mês. Ela planejou Sonho. o fim da pandemia. É. Planejei o fim da... Tá bom. Ninguém sabia que Ela já sabia. chegou a planejando. Ela já Exato. sabia, cara. Não, isso eu nunca É tinha que ouvido ninguém falar, imaginou cara. que não é tanto tempo. É. Não, era 15 dias no começo, né? Ó, todo mundo fica 15 dias em casa, Isso. depois sai, né? E a política, estudando tudo, era só ter falado com ela. Tá vendo? Eu não sei, cara. Vocês não me encontraram nessa época. Aí engravidei logo no primeiro mês. Aí a Nalu nasceu em abril. No auge da pandemia e não tem 2020. dela. Exatamente um ano depois que o nosso tio faleceu. Então, no dia 18 de abril, exatamente um ano, ela estava nascendo. E eu lembrei dele, eu falei, gente, há um ano atrás a gente estava perdendo uma vida. Hoje a gente tá ganhando uma vida. No auge da pandemia, de 3 mil pessoas por dia, né? Não pude receber visita. Essa aqui quase enlouqueceu. Não dava pra ir na maternidade. Como assim, minha irmã vai
ganhar neném amanhã, não posso ir, tem que ir o pai da garota. Não, eu que tenho que ir. Quem Tem é o pai, né? Quem é o pai? Eu sou irmã gêmea dela. Quase da A gente foi formada briga. de... mas um dia antes dela, que ela marcou, né, o parto, e um dia antes eu tava tentando disfarçar, mas eu não aguentei. Eu falei, cá, pra mim é um momento muito feliz, mas muito triste, porque eu não posso acompanhar. Porque só podia ir o marido, no caso, né? Aí ele ia ficar os 3 dias. Eu falei, mas se ele for ficar os 3 dias na maternidade, eu nunca mais falo com ele. Não fala. Aí, Mas essa cara, história de gêmeos aí eu É. acho que é real mesmo. É muito forte. Porque a Tati, ela sempre sente, assim, as coisas. E dessa vez não foi diferente. A gente ia medir a pressão dela, parecendo que tava morrendo já. Eu engordei Calma. 10 quilos quando a Cá tava grávida. É verdade? Ela comia, você engordava, isso? Não, no caso Ela é gerava um filho. gestação. Ela gerava um filho e... É. Então, pra mim, pode ser besteira pra algumas pessoas, mas eu acho que essa ligação de ser gêmea é uma coisa que não dá real. pra explicar. Então, naquele momento, pode ser que vocês estejam pensando, nossa, que egoísta, é o momento dela e do marido com a neném que ia nascer, mas a ligação que a gente tem é diferente. Legal. E só que o marido dela foi muito sábio naquele momento. A neném nasceu no domingo, na segunda-feira quem tava indo pro hospital? Eu. Fui lá passar o dia inteiro com elas. E a pandemia pra gente, em relação a negócios, fez a gente abrir olhos que a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, né? Uhum. Um ano antes, a nossa mãe, ela passou muito mal, fez cateterismo, não se deu bem por causa do contraste. E era aquela correria. Tem que ir pro escritório, atender ligação, telefone fixo, que ainda tinha bastante. Então as meninas iam pro escritório, aqui no Tatuapé, e eu ficava em casa com a minha mãe cuidando dela, porque ela tava muito doente. E a pandemia, mesmo apesar das coisas ruins, a gente vê que trouxe boas coisas. Sim. Hoje, a gente pode trabalhar de casa. Como assim trabalhar de casa? Pra mim era inaceitável uma situação dessa. E agora a gente fica rindo. Nossa, a gente era lesada podendo trabalhar de casa com a nossa mãe doente, saindo super preocupada. E agora não. O nosso trabalho é o nosso notebook. Posso trabalhar daqui, posso trabalhar de casa, posso trabalhar de um restaurante. Então, pra gente que trabalha na área da contabilidade, a questão da liberdade geográfica é E maravilhoso. vocês se adaptaram bem, né? Super bem. E a pandemia pra gente também, apesar do empreendedorismo, os desafios, foi um momento de ficar mais próximo à família, né? Sim, Então, sim. pra gente, quando dava 5 horas, 5h30, era sagrado descer. A gente tinha um cantinho, lá em casa, um home office. A nossa mãe tinha comidinha pronta na hora, cafezinho da tarde, só tinha mensagem. Não era mais a Rango, mesa da tá cozinha. rango tá pronto, cafezinho tá pronto. E a gente criou o hábito de nós 3 e a nossa mãe, no final da tarde, dançar. A gente gosta de dançar. Então a gente colocava lá um fit dance pra distrair, fazer uma atividade física. Então isso acabou ajudando muito na nossa mente também, né? A gente é muito de pegar trânsito, ir pra rua, sair pra comer no shopping e de repente tá todo mundo trancado dentro de casa. Mas a gente vê que a gente precisa se adaptar. Hoje eu tenho um negócio que é presencial e de repente é 100% remoto. Como assim? Então no empreendedorismo é isso, né? A gente tá aqui hoje, mas amanhã o mundo pode ser outro. E a gente precisa se adaptar às mudanças. Senão a gente Legal. surta. É isso Legal. aí. Legal. E algum momento assim, depois que vocês começaram a empreender, vocês se arrependeram e falaram, gente, vamos largar tudo? Aconteceu alguma coisa que vocês falaram, gente, Essa vamos fase largar de se arrepender ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Da minha parte, não. Também não. Mas aqueles momentos que dá vontade de xingar até... Aqueles Tem. momentos que dá tudo errado, né? Que você acha que será que você... porque a gente pensa, por mais que planeje, nem tudo vai dar certo. Sim. A gente tem que ter essa consciência também. Aí, planeja, nossa, olha, que frustrante isso daqui, caramba, e agora, o que a gente tá fazendo de errado? Mas tem hora também, tá tomando banho, nossa, tive uma ideia aqui, vamos fazer isso aqui, vamos. Vamos montar outra ver, empresa? é Tipo, algo- a tipo Kátia. isso. Vamos mudar de lugar? Tá muito tranquilo aqui, Vamos cara. ter um filho? Vamos mudar de lugar? Então, inclusive, esse livrinho aí, Verdade. Ah, como que foi esse livro? pois é, uma história bem legal desse livro, porque também foi a dona bonitinha Ah, não, aqui, certo. né? Agora eu já sei. Porque, né? Do nada inventa de participar do livro. Foi. E a gente depois tem que se virar pra poder ajudar ela a ganhar o concurso. Como é que foi o convite? Como é que foi chegar? foi Não foi convite. Foi na luta mesmo. Foi um concurso que tinham lá, era uma vaga. Na verdade, Uma vaga lançaram um concurso no Instagram. Então, o autor, o Luiz Fernando Martins, que é um baita contador também do Sul, Sim, foi. A gente ganhou dele esse livro. ele lançou o desafio de escolher um contador do Brasil para fazer parte do livro. Então, todos os outros foram convidados por ele. E ele, estrategicamente genial, criou esse concurso para se candidatar.
Então a regra era basicamente criar conteúdo, estar muito presente na rede social, movimentar mesmo. Quando eu vi essa oportunidade, eu quis fazer parte disso não apenas pelo livro, mas eu pensei, é a minha oportunidade dessas pessoas conhecerem a gente. Sim. Então nomes como a Natália, que tá aí no livro, o Pedro Nery, eu falei, esse povo tem que me conhecer. Esse povo tem que saber quem eu sou. Eu Tem que sou saber que eu imparável, né? Tem que saber que eu existo. Então o livro pra mim foi uma maneira estratégica de chegar próximo deles. E aí eu comecei a participar do desafio, parei a vida. Falei, gente, Parou a nossa também. Parou a vida de todo mundo. Plural. Ah, Então todo dia as meninas me ajudavam. Dai, eu tô sem tempo, cria um conteúdo, posta aí no Instagram, vai Tati. E como foi Vamos nessa. fazendo adendo do Instagram, como vocês se adaptaram também muito bem com as câmeras em aparecer? Como foi? Vocês tiveram também aquele primeiro momento de todo mundo, não vou gravar aqui e tal. não sei Pra cada vídeo você faz 20 vezes pra... Ou você não, simplesmente né? faz. Eu acho que isso é pra todo mundo. Tem um pouco dessa barreira. Eu vou gravar, mas não vou me ver. Eu não acho que a gente teve tanta dificuldade, mas não é a mesma facilidade que tem hoje. Entendi, hoje tá mais natural, É. assim. É a prática, né? Antes Tanto gravava, a Tati comentava, ai, minha voz é muito feia. Ai, É, a minha credo, voz ai. eu não gosto. Eu gosto de Desliga me ver isso. no vídeo. Eu me vejo, mas eu coloco no silencioso. Porque a minha voz eu não gosto. Ah, entendi. Legenda tá aí pra isso. Isso, maravilhoso. Agora, voltando um pouquinho pro livro. E o que depois que vocês divulgaram, publicaram, ganharam, conseguiram entrar no livro, o que mudou a vida de vocês? Olha, mudou que eu hoje tenho amizade com pessoas do livro, amizade mesmo. Então a própria Natália, ela já chamou a gente pra fazer vários projetos juntos. É uma baita parceira. Já indicou várias coisas boas pra gente. Já fiz live com o Pedro Nery. Tenho contato com todo mundo do livro. Então Legal. hoje são parceiros nossos. Tenho acesso livre a eles ao WhatsApp. Então abriu muitas portas pra gente nesse sentido. Então hoje chegar no Pedro Nery da vida e falar: E como foi meninas, vem aqui pro meu evento. chegar pro pai de vocês e mostrar o livro? Legal. Nosso pai é legal. Eu quero um autógrafo depois. Eu também, Legal. por isso que eu trouxe. Então, pra mim, o livro é um dos motivos, assim, que eu mais olho e me orgulho por ter visto que a gente lutou, foi atrás, conseguiu, e até hoje eu vejo que tanta gente acabou nos conhecendo foi através do concurso do livro. Que legal. Uhum. Bacana. A gente separou uma pergunta aqui. Tem um post muito legal de vocês, que é: já riram de nós quando? E aí, é muito legal, depois a gente, né, mostra Eu aí achei nos muito comentários. bacana, eu vi a postagem, até falei pra Natália, falei, não, eu achei muito massa isso. né? E a gente viu que, assim, todo mundo, como vocês, como todos os empreendedores, já passaram muito perrengue, já riram muito de vocês, já duvidaram muito. Vocês têm alguma dica pra dar pra quem tá começando, pra quem tá ouvindo, você nunca vai conseguir, ou... Gente, faz isso aqui, ó. Faz isso. E a gente tem que confiar aqui, ó. É aqui dentro que tem que sair. Porque se não tiver aqui dentro, não vai conseguir fazer nada. Porque, de repente, essa pessoa que tá te falando não é nem pro seu mal. É porque ela tem tanto medo também que você se machuque, que ela fala, ai, melhor não, fica onde você tá mesmo. Você tá tão bem, tá estabilizado. Você tem e emprego tudo. que você gosta, pra quê? É. Eu Ganha tenho uma bem, outra então. dica. Tem, Essa é pode um pouco falar. mais profunda. Então, tudo bem. Tá bom? Eu só quero depois saber qual que é o próximo projeto que você vai inventar, tá bom? Tá, vou pra NASA. Fazer um podcast, já é. A minha próxima dica é algo que eu venho pensando todo dia. A vida, ela é única. Eu acho que o nosso tempo é muito curto pra gente ficar perdendo tempo de ir atrás do nosso sonho, porque eu acho que o Thiago não vai comer cara, por exemplo. Então, assim, isso não tem relação à idade. Ano Como eu passado... descobri isso? Né? É Viu? nítido o seu olhar. Então, assim, a gente pensa que a idade não é. Ano passado a gente perdeu uma conhecida com 20 anos de idade. Por diabetes. Então, olha só. E aí a gente pensa, ai, com 50 anos eu faço, com 40 anos eu começo. Não, gente, e agora? O seu sonho é esse? Vai lá e faz, não importa o que vão falar. O importante é que você tentou. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas se Deus o livre, Deus falar, ó, vem morar comigo hoje. Eu posso falar que eu tô realizada com a vida que eu tenho. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi ter meu negócio. Eu escolhi estar com minhas irmãs. Eu escolhi um bom marido. Eu tenho uma boa mãe. Eu tenho um bom pai. Então a gente tem que pensar nisso, que a vida ela é realmente um sopro. Até quando você vai ficar pensando o que vão achar de você, porque você tem Momento vergonha. perfeito, Não né? tem momento Não perfeito. Não existe. existe, não existe. Ah, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Você não tá fazendo nada de errado. Quem vai te criticar, geralmente, é quem não construiu e quem não fez nada. Então, quem vai ali te julgar, ai, que vídeo péssimo do YouTube. Você tem um canal? Você tem alguma dica pra me dar? Não tem.
Então, assim, pode ser um pouco forte pensar nisso, mas um dia ninguém mais vai estar aqui. E talvez as pessoas nem vão mais lembrar de tudo que aconteceu. Esses Do dias mico eu que vi você um pagou. vídeo no TikTok. Aí um rapaz falava, daqui 100 anos, vão lembrar de você? Daqui 100 anos. Quem tá aqui hoje não vai estar mais. Quem já é mais velho. E a gente se preocupa tanto. Mas tô fazendo um podcast, o que será que vão pensar de mim? Nós seremos julgados, independente se você faz ou não. Olha só, Natália passa o dia inteiro em casa assistindo Netflix, sendo sustentada pelo marido. Olha só, a Natália nem dá atenção pro marido porque trabalha fora o dia inteiro. Então, tanto na Sempre vão versão julgar. fazendo ou não fazendo, É, a gente nunca- vai ser é. julgada. Verdade, verdade. Sempre seremos. É que o público, o nosso canal, a gente quer mostrar pro pessoal que tá empreendendo, não a dificuldade, não é ressaltar a dificuldade, né? Mas que vai acontecer Sempre situações vai, que tem que sempre vencer, vai. batalhas que tem que vencer, né? É. Então isso é muito importante. E vai chegar aquele momento que, quero desistir de tudo, tá dando tudo errado. O fulano tá falando que eu tô fazendo errado. Então isso é muito legal a gente ficar ressaltando aqui, a gente pede pros convidados falar. Porque você que tá empreendendo agora, você acredita no seu sonho, deixa. Às vezes quem tá criticando nem fez nada, ou Sim. se é alguém mais próximo, é que ele não tem coragem, ele tem medo de dar um problema. Exato. E é bíblico, né? Que no mundo nós teremos aflições. Ninguém está verdade. livre. Vai fugir disso. Isso aí. Mas tem E que ter bom ânimo. o trabalho devolve. O trabalho devolve tudo. Então, hoje empreender, agora eu vou falar como mãe. Hoje eu tenho a oportunidade de levar minha neném pra creche, pego ela na creche todo dia. Eu tenho essa liberdade. E amanhã não vai ter aula. Eu consigo me organizar, estar em casa com ela. Tudo isso é o quê? Fruto do empreendedorismo. Se eu estivesse CLT, batendo ponto, quem é que ia buscar ela na creche? Não sei quem poderia buscar. E talvez você ia perder esses momentos, né? Perderia. Pra mim, o momento mais feliz do dia é 4h30. Quando eu amo chego na ir pegar creche. ela lá na escolinha. Aí a Dai quer ir junto. As tias são bem coruja? Nossa, é briga. Mima. Pela tarde eu nem via, né? Ela ficava trancada lá. É porque eu e a Kai, a gente é vizinha. A gente mora no mesmo entendi. prédio, mesmo condomínio. Aí é natural, né? Acabar tendo contato assim, todos os dias. De vez em quando, só todos os dias. Só todos os Todos dias. os dias, É. a todos os Só momentos. todos Isso os mesmo. dias. Só. Então assim, empreender tem desafio, mas ser CLT também tem. Tem. Qual o seu difícil, né? Qual é o seu Qual é o seu difícil? Qual é o difícil? seu difícil? Essa Porque é tem uma- momentos que a gente passa que fala, caramba, porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem que aprender como é que eu consigo um cliente. Quando Isso a gente não trabalhando aprende ali pros estudando, outros, né? é diferente. O que eu tenho que saber é o meu trabalho ali, como que eu entrego uma obrigação, uma lei que apareceu aí do nada. Agora, quando a gente tá ali na frente, tem que o que a gente faz? É o piloto do negócio. Já Entre muda. erros e acertos, vocês perderam algum cliente que vocês ficaram frustrados? Acho que frustrado não. Assim, de falar, nossa, que pena esse cliente. Alguns. Tipo, poderia ter feito melhor, realmente, ou foi o A o destino maioria, quis pelo menos mesmo? assim, até hoje, foi por questão de cultura. Entendi. É. Sabe? Cultura. De, às vezes, não respeitar o outro, querer ser um pouco mais grosseiro. Então, tem coisas assim que não adiantam. E nisso a gente é bem firme. Não é todo mundo que é pra ser seu cliente. Sim. Tem que ser seletivo. Então, assim, a gente tem que ver quais são nossos valores. Eu nunca vou aceitar gente mal educada que não tem respeito pelo próximo. Que Isso tá é negociável. meia-noite Sim. ligando, 1h da manhã, você tem que Não, me atender. isso Isso é a gente não negociável. aceita. É a sua obrigação, né? A sua É, obrigação. não, isso a gente né? não aceita. Eu pago pra Procura isso. alguém que seja mais parecido Não. com o seu perfil e pronto, porque não é o nosso. Você vê Nem que alguém... sempre o cliente tem razão. Não. Ou um cliente que vem pra tirar a sua paz, não é pra ser seu. Sim. Porque dinheiro nenhum no mundo vai pagar a nossa paz de deitar tranquila. Até recentemente a gente passou por algo parecido. Chegou um cliente, eu já vi que tava desgastando em uma semana. Eu falei, opa, Calma aí. não. Já passei pra outro. Não vai dar certo. Então, com o tempo, a gente vai pegando mais maturidade, experiência, a gente já começa a perceber que tem coisa que não é pra gente. Nossa, um honorário bom, mas vale a sua saúde mental? Tá pagando Vale- Rivotril, né? Vale a pena abrir mão de buscar Pra sua filha pagar na creche? tratamento depois? Não vai adiantar nada. Tirar a nossa Ficar paz, né? estressado, aí Não. maltrata a sua filhinha, o marido, aí fala, pra que Não, isso? não compensa, não vale a pena. Eu tenho uns clientes que eu falo, olha, esse cliente aí não tá pagando nem o Rivotril que eu tô gastando pra Mas ele. é viu? verdade. tem coisa que a gente não- tem que parar e pensar, será que tá valendo a pena mesmo? A gente acha Isso que é tá uma- ganhando. Isso é uma super dica, né? Pra quem vai Sim. empreender, entender também que tem um valor, né? Que tem que ser respeitado ali. Sim. É questão de cultura mesmo. Às vezes não gostou muito do perfil, viu que lá na frente não vai dar muito certo. Às vezes é melhor cortar o laço do que acabar criando até algumas
situações que sejam meio desconfortáveis. Então a gente já bate o olho e fala, não vai dar certo. Principalmente questão de respeitar o tempo. A gente tenta equilibrar muito a nossa vida profissional e a pessoal. Tudo bem, cada ontem ficou trabalhando até 11h30 da noite, mas eu acho que o seu marido tava trabalhando, ela tava sozinha em casa. Então assim, tá tranquilo. Tô de bobeira. Sim. Tô de bobeira, eu vou fazer um hobby e vou trabalhar, adiantar umas coisas. Porque a gente é assim também. Mas também quando é pra passear, a gente vai. E a gente tenta separar muito isso, porque a gente tinha um ex-cliente que pra ele era assim, né? 00:00, 1h da manhã, 2h da manhã fazendo reunião. Falei, não, gente, assim não funciona. Tem que ter tempo pra todas as coisas. Então a gente vê que a cultura não bate. Aí quando não dá certo também. E sabe outra sacada legal? Quando a gente começou a entender que só trabalhar não é viver. E eu comecei a passar por isso quando a neném tava com 6, 7 meses. A gente pegou um projeto grande, final de ano, 13º DCTF Web, bem na entrada, bem no olho do furacão. E a gente começou a trabalhar muito, então não tinha tempo de ir pra igreja, não tinha tempo de ficar com a neném. Começava às 7h da manhã e até 10, 11h da noite todo dia. Inclusive Sabe fim qual de era, semana, né? Sabe qual era a minha vontade? Ir no mercado fazer compra. Só isso. Só isso que eu queria. Pegar fila no caixa. Eu queria passar por isso, mas eu não estava conseguindo. Eu falei, meninas, tô com dinheiro pra ir no mercado e eu não consigo ir porque eu estou sem tempo por causa de trabalho. Tá errado. Tá errado. Tá muito errado isso. Mas foi numa fase. Então, Sim. assim, pro empreendedor, nós precisamos todo dia entender isso. São fases. Sim, exatamente. Tem fase que você vai sim precisar abrir mão um pouco da sua família, do seu tempo de lazer, mas é fase. Agora, você ficar 4, 5 anos, nunca tem tempo pra família, não tem tempo pra Deus, não tem tempo pra descanso, peraí. Tá errado. A vida não se resume somente a trabalho. São fases. Se precisar ficar até meia-noite trabalhando A de gente novo, vai. eu fico, porque eu não fugi de trabalho. Mas se é pra tomar todo o meu tempo assim, desculpa, eu não quero. Já não ter vida, né? Não quero. Tem outra pergunta? Eu quero fazer a pergunta polêmica. Tem, mas já é a pergunta polêmica? Não Depois pulamos tem nenhuma? mais. Pulamos mais? algumas. Depois Pulamos tem mais. algumas? Pulamos. A gente tá falando muito, né? Não, fica à Não. vontade, fica à vontade. Não, mas é porque muitas coisas vocês responderem Ah, se a já gente precisa responderam, perguntar. exatamente. É que a gente é detalhista. Viu? Pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Tô até tremendo aqui. Eu tô vendo se essa pergunta Vou tomar uma vai água. caber, Vocês né? querem tomar refrigerante? É, vocês querem alguma coisa? Querem um café? Já tô Só uma terminando água, aqui tá o meu. ótimo. Tô na água ainda. Tá bom, vamos lá. Tem suco? Já vocês tá no colocarem? preço, tá, gente? Vocês É. podem, já tá. Terminar aqui, vocês separam e põem numa caixinha pra gente levar. Ah, Tá já. bom. É delivery. Bom, então vamos lá. Eu não sei se cabe pra elas, porque elas são jovens. Ah, entendi. Mas a gente quer saber qual é a dificuldade de trabalhar com essa nova geração que tá vindo aí. E quais os desafios que vocês já enfrentaram. Tem alguma coisa pra contar? Alguma coisa que aconteceu? Tanto cliente, porque eu também pego um pouco de cliente dessa nova geração que também não entende como é que funciona, quanto equipe, funcionários, Alunos. alunos, A vocês nova ainda, mais geração, ainda. assim, você considera qual a faixa etária? Aquela que não é a nossa, né? Anterior. A anterior, a mais nova. É porque hoje a gente Porque- escuta muito essa O pessoal geração que tá que é entrando. tudo muito prático. Geração Z, né? Eu não sei qual que é a letra, mas Um É. pouco na nossa geração, vai. A nossa Não geração é. já era folgada, né? Não, a Sim. nossa geração é a geração do El Chan. É verdade. Ó, É uma apesar geração legal. de ser jovens, a gente já começa a sentir muito esse impacto em relação à nova geração. Então, a geração Z, que começou agora no mercado de trabalho. Então, é o pessoal aí com 18 anos, 19, que já está entrando pro mercado de trabalho. Eu gosto muito de estudar sobre isso, até porque eu dou aula na faculdade sobre a parte de carreira. Então, eu falo Sim. muito de geração. E é importante, assim, a gente tentar entender qual é o comportamento desse público dentro do mercado de trabalho. Porque isso vai impactar não é somente a gente, mas todas as empresas. Então, entender qual que é o hábito desses jovens, o consumo deles em tudo é importante. E a gente vê cada vez mais que essa nova geração busca flexibilidade na estabilidade. Sim. Isso. Então, quando a gente olha a geração anterior, Mas os nossos também, a pais... Day, no começo da nossa conversa, ela falou sobre esse mundo digital, né? Que hoje Sim. se vende muita facilidade. Ó, fica É. milionário em 30 minutos. E aí essa geração, ela aceita muito isso com uma facilidade, né? Acha que tudo é muito fácil. Até Exatamente. entrar no mercado de trabalho, trabalha anos e não Você deu Porque conversa- certo. acha que, por exemplo, nosso trabalho, se tiver com um notebook aqui, a gente trabalha. Só que quem tá ali do outro lado acha que é aquele mundo, assim, de Alice, né? Tô no País das Maravilhas, mas não é. Não tô com o computador aqui aberto, fazendo vários nada e dinheiro ali caindo na minha conta. Porque, infelizmente, as pessoas acabam enxergando isso. Tá ali no Instagram, em rede social,
Aí acaba olhando aquela vida e ela acha que tudo aquilo é de verdade, tudo aquilo foi muito fácil. Sim. A gente não contou aqui nem metade da nossa história. Não tem que fazer parte 2, né? Então. Pois é, mas aqui foram, né, alguns anos E até a gente... conseguir ter um retorno agora. Então, Isso, a nada gente do gosta dia pra sempre de noite. falar nas aulas, né, no Instagram, que as coisas são construídas com o tempo. Sim. Não é da noite pro dia que você postou um vídeo, já tá lá o influencer com 5 milhões de pessoas e um monte de gente te chamando Não, pra fazer mas vídeo, eu tenho né? a impressão E que, é uma geração que a que gente o observa público, isso. essa geração, eles aceitam isso com uma facilidade. Sim. Ao ponto de, assim, acreditar que o joguinho do foguete vai deixar eles milionários. Sim. Exato. Aham. É a geração que acredita. É isso. E é só fazer eu vou abrir uma loja de vender eletrônico aqui e pronto, resolvido. Eu não preciso Exato. mais trabalhar. Com Exato. 20 anos de idade eu já sou super milionário. E é muito difícil você Ah. conseguir contratar essas pessoas. A gente já vê até pelo pessoal na faculdade mesmo. Na minha época, gente, tinham 100 pessoas na sala de aula. Hoje em dia, tem turmas que não estão conseguindo nem formar mais, não tem turma. Sim. Não vem nem E é no importância. máximo Não. um EAD que começa ali com 50 pessoas, vão passando-se os dias e aquilo vai diminuindo. Então, Então, Tá eu tenho mudando muito muito. essa impressão. E quando a gente decidiu fazer o podcast, eu falei, eu quero mostrar como que é empreender, né? Porque assim, ó, Perrengues, né? como que vocês venderam não sei quantos cursos? Como que aconteceu isso? Cara, não foi da noite pro dia. Vocês não tiveram sorte, né? Igual eu falo assim, ó. Ah, essa aí teve sorte aí, ó. Conhece o Anderson, teve sorte. Trabalharam até 11 horas da noite, foi sorte. Pois é. Muita sorte. Entendeu? Então, É, Caiu acho que no colo. o grande problema da geração é achar que tudo é muito simples. Não É. gostei daqui, peço demissão, vou pra outra. Sim. Que tudo acontece muito rápido, né? Acho que, como a Dai sempre fala, falta garra. falta garra. Eu sinto falta disso. Às vezes eu preciso contratar, eu sinto muito falta É. disso. É difícil. A gente também. Então, é muito complicado. Qual que é a próxima, querida? É, A E a gente- pergunta polêmica, que eu tô curiosa. Não Era é. essa. Traz mas- outra polêmica. Essa foi fácil? Foi fácil. Tranquilo, Tá. tranquilo. Não, vamos anotar. Manda no comentários que ela vai responder depois no... Tem, assim, o que a gente queria saber é... A gente quer que vocês contem uma coisa engraçada. Alguma coisa engraçada. Alguma história, ou alguma história de cliente, ou alguma coisa alguma coisa engraçada que já aconteceu com vocês. Eu Vou comer sei. balinha. Então- Ah, não, sério? Tudo bem, vamos lá. Uma história engraçada que marcou muito minha vida. Lá em 2011 a gente fez um curso para jovens de baixa renda e foi onde a gente descobriu a folha de pagamento. Amamos. E em 2014 a gente voltou para essa instituição para ser professora voluntária. Então nossa primeira experiência na parte acadêmica foi nessa instituição, como professora voluntária de departamento pessoal. Eu estava com 20 anos na época. E aí quando eu entrei na sala de aula, a minha turma era o pessoal mais velho que tinha, era de 40 anos para cima. Legal. Gerou aquele frio na barriga. Nossa, eu sou muito jovem, eu sou a mais nova, eu tenho idade de ser filha deles. Como é que vai ser? Minha experiência foi ótima, muito respeito. Nossa, foi muito bacana a minha experiência. Mas a minha história engraçada é que eu estava sentada na mesa do professor. Eu era professora, sentei na mesa do professor. Super estranho, mas sentei. E eu estava anotando alguma coisa e eu ouvi uma voz. Professora, uma voz bem grossa. Professora. Aí eu, oi? Eu posso ir no banheiro? Na hora que eu levantei a cabeça, era um homem de 2 metros de altura. Pedindo pra ir no banheiro, gente. Que coisa louca. Imagina. Você deve ser meu pai. Você vai Você vai mesmo no banheiro? Mas não, você não vai ficar andando no corredor aí não, né? Sabe que na hora que Chamar sua mãe. na hora sem Fica sem graça, fica sem reação, eu... Vai! Isso foi muito engraçado. Legal, Gente, legal, como que a legal. pessoa tá pedindo pra ir no banheiro? É uma experiência nova pra mim, porque lá na instituição tinha esse controle, né? Não pode ficar saindo toda hora. Então até a gente criar esse hábito, eu sou a professora da sala, é muito engraçado. Hoje vocês dão de muito início. curso presencial, já tá normal, já... Como que... Tá tranquilo? Hoje a gente tá mais no online tá ainda. mais online. Projetando pra voltar presencial, mas presencial a gente quer mais a parte de evento mesmo. Legal. Palestra rápida, por enquanto. Mas a gente tá muito presencial na faculdade. Essa parte, conta pra ele rapidinho Sim. como que aconteceu. Quando foi em 2020, na Foi ela pandemia. também que fez toda essa loucura ou não? Não, esse daí eu posso dizer que foi um presente de Deus. Legal. Mas sempre foi um objetivo nosso, um dia a gente quer ser professora. Inclusive a gente no ensino médio falava que ia querer dar aula na escola Sim. pública. Ainda bem que Deus livrou, né? Mas Tinha vezes que a professora não conseguia explicar direito. Ai, me dá esses dias aí. Vamos Mas, explicar. fala de amor. a gente sempre teve essa coisa de querer ensinar. Em casa nós três, quando era
Mais nova a gente fingia que era professora uma da outra, enfim. Vocês sempre foram bem na escola? Sim. Uhum, As sim, três? Dá pra reclamar não. Fui chamada a atenção uma vez só. Que eu Ah, tirei nossa, 8 em mas- química. Ô, Aí a professora chamou, Química como é assim? difícil, né, cara? Gente, né? É. Aí ela estranhou a nota baixa e foi me chamar. Ah, sim, Absurdo. não, mas de alunas. É. É porque em casa a gente tinha uma pessoa muito rígida chamada mãe Sim. e tinha que ir bem. Mas é a Ah, nossa já grande ganhei influência. com melhor redação da escola. Passei em primeiro lugar na escola que tinha, na época tinha o Acesso Escola, nem sei se tem hoje em dia ainda. Deve ter outro nome, né? Que eles mudam. Que era pra trabalhar na sala de informática. E eu fiquei em primeiro lugar, então eu podia escolher a escola, o horário que eu quisesse. É, bem? tem uns Passei no certos Enem de nomes. primeira, passei no CRC no 7º semestre. Foi mal aí, hein? Desculpa, gente. Aí. Vocês estão assistindo, desculpa. Vocês... Desculpa aí, Dani. Não é pra Ela é qualquer um. inteligente, Não lembra que a Não gente falou tudo isso? não. É, alguns têm dons, outros a gente se esforça. Tem, São a gente os tem. dois. É, a inteligência e esforço, né? Aí quando foi em 2020, a gente tava comprando nosso apartamento aqui perto. E um dia eu passei em frente ao NIP do Tatuapé, antes de morar nesse prédio. A gente se mudou ano passado, tem 1 ano e meio. Meu sonho era morar sozinha, antes dos 30. Eu realizei esse sonho. Mas eu já comecei, ó, há muito tempo a me planejar. Aí eu passei em frente ao NIP do Tatuapé, onde eu falei, cá, já pensou um dia passar aqui, ó, faculdade, casa, 2 minutos? Já pensou se a gente dar aula aqui um dia, então eu vou dar aula nessa faculdade? Tempos depois, tinha uma mulher ligando. Por que a pessoa tá ligando, gente? Manda mensagem. Manda Pô, mensagem. que chatice Chatice isso, né? ligar. Aí a Ká atendeu. Então, meninas, eu tô precisando de professores aqui na Unip pra pós-graduação. Vocês topam dar aula? A primeira matéria era E-Social. E-Social é meu? Vocês fizeram um Que é charme? Calma aí, deixa eu ver. É, Deixa vou eu ver pensar na minha nisso agenda. agenda. Tem coisa que nem Começou dá. a secretária. Nem dá. Nossa, Perna já treme. mas já fui ver, meu Deus, como que se comporta numa sala de aula de faculdade. Aí era E-Social a primeira turma. Falei, bom, E-Social é meu, tema fixo. Fui pra Tatuapé. Então eu sempre falo, meninas, Deus é muito bom. Tudo que a gente projeta na nossa vida, a gente pensa, Deus realiza. Mas claro que pra isso tem a nossa parte. Foi presente de Deus, mas a gente teve relacionamento, networking, Sim. que já era uma conhecida da parte de RH, já tinha um tempo que a gente fez uns projetos juntas e precisou de professora, ela lembrou da gente. Mas Legal. tudo no tempo certo. Começamos a dar aula da Unip no Tatuapé, a gente já morava aqui, inclusive, né? E as coisas foram acontecendo. Aí hoje a Cá também dá aula na Unip, Paraíso, Barra Funda, depende da turma que vai acontecendo. Que legal. E era um dos nossos objetivos, né? E a Dai, dá aula? Sim, menos do que elas, mas eu faço mais gravação. Ah, entendi. Dela é mais o Gravado. gravado, né? Ah, entendi. Sabe uma coisa que chamou a atenção, que eu queria ressaltar aqui? Que você falou que vocês começaram a dar aula como professora voluntária. Voluntária. Sim. Então, isso é uma coisa que eu já tinha visto outro dia também, que, poxa, uma pessoa falando assim, eu queria dar palestra. Então, o que eu comecei? Eu dei muita palestra gratuita. Então, isso é uma coisa muito Pra legal. Quando a construir, gente, né? exatamente, Sim, construir experiência, uma né? autoridade, A gente tá né? ajudando alguém, a gente tá se ajudando. Sim. Porque tudo isso é treino. Não é porque você domina um conteúdo que necessariamente você vai conseguir passar para aquelas pessoas. Em A 2020, didática. a gente foi dar aula em uma outra faculdade, que era semana de departamento pessoal. E disseram que tinha umas 20 pessoas inscritas. Tranquilo. Quando a gente entrou na sala de aula, tinha umas 100 pessoas. Meu Deus. Sentadas assim, ó, esperando. Tudo advogado. Advogado trabalhista, tá? Advogado trabalhista. Só Vocês um foram detalhe, né? processadas depois? Não. Que meu nome é Suzane, eu tenho 60 anos de experiência na área. Meu nome é Antônio, eu tenho 80 anos de experiência na área. Só a gente mais velha com bastante experiência. E na hora eu... Cá, meu Senhor Jesus. Mas só fingi, vai. Aí a Cá deu acho que 2 ou 3 dias, aí teve o encontro do livro. Aí eu dei aula no lugar dela e quando foi na sexta-feira pra finalizar, a gente ganhou até chocolate. Legal. Quando uma dá aula no lugar da outra, vocês avisam que é outra pessoa? Geralmente sim. Eu falei com você ontem, não. Foi E na Unip é assim, né? Termina um módulo meu, deu um módulo de E-Social, vai começar um módulo de carreira. É a Cá que dá. Ela fala pros alunos, ó, se vocês não gostarem da gente, estão ferrados. Porque a faculdade tem 1 ano, duração de 6 meses é com a gente. Nossa. É super legal. Que legal. E é legal ter esse step também. Quem marca a aula é a Tati. Aí depois tem algum outro compromisso, tem a Kátia. E isso ajuda muito. A Cá, quando tava grávida, a gente tava dando uma aula online, ela já tava pra Barrigão. nascer, barrigão, assim, enorme. E no meio da aula, ela me mandou mensagem, Tati, sobe aqui. A gente tava em casa, na pandemia. Sobe aqui, porque eu tô com muita falta de ar, eu não consigo terminar a aula. Calma aí, tava terminando de jantar. Passei o batom e subi.
Trocou a camiseta, colocou a mesma camiseta dela e Só continua. tô Continua. substituindo, a gente. Passei um batom e subi. É. Tá. Uma Legal. dúvida que eu fiquei. Pagaram o computador pro marido ou não? Não, claro que não. É investimento. Investimento. Ele é besta. Nem comprou, né? Eu, hein? Tá lembrando do computador. Tá certo, tá certo. Bom, é isso. Acabou? Vamos deixar elas encerrarem? Vamos deixar? Deixar falar, agradecer, fica à Fala vontade pra seu novo agradecer. projeto aí. Conta aí. Ainda tem certeza que Conta tinha um as novo redes projeto. sociais. Fala direitinho, todas as redes sociais de vocês, o novo projeto, como a gente segue, como a gente acompanha tudo que vocês estão fazendo. Exatamente. Qual deles? Ah lá. Qual o projeto? Adoro. Pode falar já. Eu tô zoando, eu não sei qual que é o novo projeto. Inventa um Em breve. agora e a gente Inventa fica aí. te Não, eu cobrando. tenho- Acabou de pensar, vai ter um podcast Pensei, lá fala. também, cara. Não, eu tenho sim um projeto, mas é pra área social, não é mais muito pra parte profissional, mas social, que é desenvolver um programa para jovens empreendedores cristãos e jovens profissionais também. Então a gente quer desenvolver um programa pra capacitar os jovens, principalmente. Que já era algo antes da pandemia que a gente tava até Então a gente planejando quer já. usar a própria igreja onde a gente frequenta para trazer os jovens para falar sobre carreira, empreendedorismo, finanças e levar capacitação para eles, porque a gente entende o seguinte: Deus ele deixou o melhor da terra pra gente. Sim. Deus é dono do ouro e da A gente tem que prata. desfrutar. Então a gente sempre brinca, você não tem que viver de cesta básica. É uma fase difícil da sua vida? Ok. A gente vê grandes personagens bíblicos que passaram por deserto, literalmente, mas depois lá na frente Deus honrou e virou o rei, né? Então isso pode ser na nossa vida também. Só que isso tem que ter o quê? Um preparo. E eu até pego muito o exemplo de Davi. O Davi ele venceu o Golias, olha só que legal. Todo mundo só vê ele vencendo o Golias, né? Golias, mas ele começou matando quem? Um urso. Eu aprendi isso recentemente. Matou um urso, então ele foi passando por um preparo até chegar lá É o na área de processo. destaque. Então isso é na nossa vida também. Aí eu quero levar esse projeto, eu vou levar esse projeto e lançar esse programa de Se for pra capacitação. falar de vendas, eu tô aqui disponível. É uma boa Opa, também. boa. É. Então, tudo ensinar aquilo que a educação básica não traz. Vendas. Educação básica, a faculdade não te ensina vendas. Não te ensina marketing. Não te ensina como se comportar numa entrevista de emprego. Sim. Né? Então, a gente tem muito assunto para abordar. E isso é um projeto social nosso. É uma vontade que arde aqui dentro do coração. Que legal. E vai dar certo. E no empreendedorismo a gente encontrou muita dificuldade nas vendas. É. Nas vendas. Por isso. Porque a gente é preparada pra fazer o operacional. Sim. Ninguém é preparado para as vendas, né? Ninguém a é não ser preparado. que você já é direcionado É como a se isso. caísse no é. nosso colo, né? Você tem que Não é. aprender mesmo na luta, né? Principalmente quando você tá empreendendo, né? Sim. A nossa rede social, então, Gêmeas do Gêmeas do DP. Fácil de lembrar, né? Uhum. Tem que ser dose dupla para dar conta do departamento pessoal. Sim, É a área mais difícil da contabilidade. Porque é fácil. É a mais Por isso vocês difícil. escolheram. Mais É difícil. o debate, gente. A gente resolve isso em casa, tá? O meu é o Dai Castro, contadora. Eu já tenho mais, como fala, eu fiscal e contábil, porque como eu sou mais inteligente, então eu tenho mais Verdade. departamentos. Mais difícil. Mais difícil. O que mais, não? Só isso. Só isso? Mais Só coisa. tudo isso? Só tudo isso? A gente vai passar só o Instagram porque é mais. Isso, meio- passa o Instagram de vocês. É. Arroba Gêmeas do DP. Gêmeos DP? É que o nosso é um. É um É só, um vocês só. não têm É. individuais. Antes tá a gente bom. tinha um Instagram separado de nós duas. Só que chegou um momento que eu falei, cara, a gente posta o É o mesmo, mesmo conteúdo, conteúdo. só muda a cor. Por que que a gente não une os Instagrams, né? Pra quem Acaba falar que facilitando. assistiu o podcast ganha algum desconto no curso online, será? Será que Vamos ser rola? lançando. Ah, Tô Vendedora. deixando na Algum mesa, tô cupom deixando na mesa. Tem um especial? cupom especial, assim, e tal. Não, não precisa. Como, não. como descobre os cursos de vocês? Onde tá? Onde, onde a tá? gente. Eu No- quero no fazer um Instagram curso tem? das Gêmeas do DP. Onde é que eu vejo? Tem lá na bio do Instagram, Na tem bio o tem. link. Instagram é a nossa principal ferramenta de comunicação Legal. hoje. Então, quem quer uma consultoria, uma mentoria, um treinamento, tudo é pelo Instagram. A nossa Legal. principal comunicação e pelo WhatsApp também, que tem acesso fácil. Então tá bom. E o escritório? Tatuapé, nosso escritório é no Tatuapé. Mas escritório hoje em dia é difícil você É. ter alguém É. físico, né? As pessoas querem reunião online, educação online, então. E tá funcionando todo vapor o escritório. Se alguém, graças a Deus. se alguém quiser precisar de contabilidade, só bater lá. Só chamar. Tem que Só ser chamar. mulher, viu? É, focado em mulheres. Então, mulheres. Nada contra os homens. Não, eu já entendi. Até porque a gente tem cliente homens também, né? É que a gente deu um propósito por trás disso, né? Tá certo. Muito Não, bom. pode encerrar aí, Acho que é à isso. vontade. Gente, então foi isso. Mais um episódio aqui. Super legal, super recheado de informações. Esperamos vocês na próxima quarta-feira. Tchau, bora vender.